nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que ele voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. E mais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Amém. Antes de... volte um pouco aqui ainda. Este versículo de número 1. Nesse mesmo capítulo, capítulo 19, versículo 1. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. O 3. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade. Amém? E aqui o versículo 11, que fala que Davi volta para Jerusalém,
ele diz assim: então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Irmãos, a palavra do Senhor, num só capítulo que nós lemos, existem tantas coisas que nos dá muitas lições importantes. A primeira aqui que nós falamos sobre Mefibosete. Depois nós falamos sobre Absalão. E por último nós lemos aqui sobre os homens, os servos de Davi. Nós vemos num só capítulo 3 situações diferentes, 3 condições diferentes. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui sobre Mefibosete, vamos falar alguma coisa deste homem. Mefibosete, quando os filhos de Israel foram atacados, ele ainda era um bebê. E naquela fuga, ele caiu, era uma criança, ele caiu e quebrou a sua coluna, e ele ficou paralítico, ele ficou coxo, ficou paralítico. E o futuro deste homem deveria ser um futuro tão brilhante, mas tão brilhante. Por quê? Porque este bebê, ele seria lá no futuro, provavelmente, o rei de Israel. Se Saul tivesse mantido aliança com o Senhor, não faltaria sucessor no trono que fosse descendente de Saul. E um dia esse menino poderia ser o rei de Israel. Mas por desobediência de Saul, esse que estava destinado a ser rei, não só deixou de ser, porque o Senhor cancelou o reinado de Saul e levantou Davi no lugar, mas mais do que isso, esse rapaz, ele ficou paralítico, ficou um andarilho, virou um morador de rua, ficou uma pessoa que vivia de esmolas, se arrastando pelo chão e mendigando o pão. Então todas essas coisas, nós vemos que foi para esse rapaz que tinha um futuro brilhante, foi uma desilusão.
só dele saber que um dia ele seria o rei, e agora ele estava ali arrastejando pelo chão e pedindo migalhas, pedaços de pão para as pessoas, mendigando o pão, ainda vivendo debaixo de uma pressão terrível, porque ele tinha medo de se revelar, dizer assim: se alguém souber que eu sou descendente de Saul, com certeza vão me matar. Eu vivo suspirando a morte, que ninguém me descubra, que ninguém saiba quem eu sou, para que eu ainda não venha coisa pior sobre a minha vida. Imagine, dá para se imaginar a situação que esse rapaz vivia? Dá para se imaginar a situação que esse sujeito vivia, de uma vida de miserável, mendigando o pão e, além de tudo, com medo de morrer? E de repente, o que aconteceu com ele? Um dia ele foi alcançado por uma graça muito grande, porque um dia o rei Davi chegou e disse assim: existe ainda algum sobrevivente da casa de Saul? Aí, quando chega a notícia para ele, o coração dele estremece. Ele disse: pronto, chegou o dia da minha morte, chegou o dia do meu juízo, chegou o dia que eu fui descoberto, que ainda existe um remanescente, existe um que ainda vive dos herdeiros, dos descendentes de Saul, e agora vão me matar também. Com certeza o rei vai me mandar enforcar ou alguma coisa parecida. Tragam-me esse rapaz. E quando trouxeram ele, o rei disse assim: olha como que as coisas mudam, né? Ele que esperava receber a morte, ele diz: eu sou um homem digno de morte, merecedor de morte, e o Senhor me trata com tamanha misericórdia. Porque o rei disse assim: a partir de hoje eu quero que você more no meu palácio, que você se assente comigo na mesa, e que você se vista como um príncipe, que você viva como um príncipe, como que fosse o meu próprio filho. É assim que eu quero que você viva. E isso tem um significado muito grande para nós hoje. Por quê? Porque a história de Mefibosete identifica muito com a nossa história. Porque nós, como gentios, nós como pecadores, nós como aqueles que quebraram ou nunca conhecemos o mandamento do Senhor e nascemos vivendo de uma forma errônea, e mesmo os judeus que aprenderam ao 8º dia sendo circuncidado e cresceram porque dentro do judaísmo, com 5 anos de idade, a criança já aprende a ler e já começa a estudar a Torá. Eu tenho um livro na minha casa. Eu estive em São Paulo, eu falei: eu queria um livro assim, 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 que falasse sobre várias coisas de Israel. E eu estive lá numa sinagoga, num lugar que vende materiais evangélicos. Ele disse assim: olha, a única coisa que nós vamos ter é um material infantil, é um livro que se ensina para as criancinhas. Eu falei: livro de criancinha? Mas me ofereceu um livro de criancinha para ela, trata desses assuntos. Eu falei: vamos lá, né? Não me recordo, eu devo ter pago R$70 esse livro, para criancinhas de 5, 6 anos. Mas se você vê o que trata naqueles livros, naquelas figuras, e o ensinamento que dá, muitos ainda não conhecem aqueles ensinamentos que se ensina às crianças. Mesmo dentro desse conhecimento, desse ensinamento que é dado às crianças, mesmo assim a palavra de Deus fala: todos pecaram. Mefibosete somos nós também.
pequenos, falhos, errantes, pecadores, destinados à morte, destinados a morrer, destinados a perecer, porque o salário do pecado é a morte. Mas de repente, um rei nos encontra, e não é o rei Davi, mas eu estou falando do rei Jesus. E o rei Jesus, ele chega para nós e diz assim: olha, eu tenho algo para dizer para vocês. E a gente começa a ficar nervoso, preocupado, fala assim: ai, que será? Ele vai dizer do meu pecado, da minha falha, do meu erro. Ele vai me criticar, me condenar, ele vai dizer que eu sou pecador, que eu vou morrer. Não. Ele diz: eu tenho alguma coisa de bom para você. Primeiro, eu convido você para viver na minha casa. Nós estamos na casa dele. Segundo, nos assentamos na mesa dele. Domingo nós temos aqui a mesa do Senhor, para nós comermos da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Terceiro, eu quero que você se vista como um príncipe. Quem são estes de vestes brancas que entram no reino? Esses são aqueles que lavaram e embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós, que éramos pecadores, vestes manchadas, marcadas de morte, da podridão, da mentira, da maldade, da perversidade, do juízo, agora estamos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Novas criaturas em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor ainda diz que ele era tratado como se fosse o filho. Você será como meu filho. Biblicamente nós lemos que Deus tem um só filho unigênito, chamado Jesus. Mas agora a palavra do Senhor fala que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então esse quadro identifica muito conosco. Por quê? Porque nós que não éramos, ou éramos sentenciados e destinados à morte, agora nós somos príncipes, vivemos na casa do rei, sentamos na mesa com o rei e participamos do reinado do rei. E de repente, quando Absalão, que era o filho de Davi, que era o herdeiro de Davi, a assentar-se no trono, que era o próximo rei de Israel, porque quando Davi morresse, quem ia ser o rei de Israel ia ser Absalão, o filho dele, ia assumir o trono. Mas esse, que deveria ser o novo rei de Israel, o que ele fez? Se rebeliou contra o seu pai. E nessa rebelião, o que ele fez? Levantou um exército, e ele disse: eu vou fazer uma guerra contra o meu pai Davi, e eu vou assumir o trono dele. Mas ele já era sucessor do trono, ele já era sucessor. Aqui nós vemos nessa figura de Absalão, nós vemos a figura de Adão quando caiu. Porque se a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e a serpente chega e diz assim: se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Ora, semelhante a Deus ele já era. Deus fez a ele a sua semelhança. Você será semelhante a Deus, igual ao Senhor. O diabo enganou o homem porque quis oferecer para ele, dar a ele aquilo que já era dele, aquilo que já fazia parte da sua vida. A imagem de semelhança, Adão já era a imagem de semelhança. Ah, mas se você comer esse fruto, você vai ser semelhante a ele, igual a ele. Absalão, você vai ser o próximo rei de Israel. Mas vai demorar, só quando meu pai morrer, né?
Então acho que eu vou fazer uma guerra e já vou logo matar ele, assim eu já fico rei logo. E a hora que ele levantou um exército para guerrear contra o seu pai, o que aconteceu? Davi saiu, abandonou o palácio e abandonou Jerusalém. Davi fugiu. Mas por que Davi fugiu? Davi fugiu porque ficou com medo? Não. Sabe por que Davi fugiu? Davi fugiu porque disse assim: até hoje todas as guerras que eu guerreei e todos os que se levantaram contra mim para guerrear contra mim, todos eles perderam. E eu sei que se Absalão levantar contra mim, ele vai perder, ele vai morrer. Perder significa morrer. Nesse combate ele vai morrer. Eu sei que ele vai morrer. Davi sabia. Fala, se ele se levantar ele vai morrer. Mas onde que esse menino está com a cabeça? Se ele vai ser o próximo rei, por que ele quer morrer? Davi não estava com medo de morrer, falando, ele vai brigar comigo, ele pode lutar e me matar. Não. Eu sei que se ele lutar comigo, ele vai morrer, porque o Senhor vai tirar a vida dele e vai preservar a minha. Por quê? Porque o Senhor tem promessa dele na minha vida. O Senhor vai cumprir aquilo que ele tem planejado na minha vida, e aquele que se colocar no meu caminho vai cair por terra. Foi isso que aconteceu. Então, de repente, o que aconteceu? Davi abandonou. Ele falou que se ele quer o trono, dá o trono para ele. Se ele quer o palácio, dá o palácio. Se ele quer Jerusalém, dê Jerusalém. O que ele quiser, entrega para ele e vamos embora. Tudo é seu, o palácio é seu, as riquezas é sua, tudo é seu. E ele foi embora. Mas Absalão assumiu o palácio, sentou no trono, se declarou rei de Israel, mas ainda não estou satisfeito. Enquanto eu não matar Davi, eu não sossego. E ele pegou e foi para destruir Davi. E quando ele foi para destruir Davi, você já sabe o que aconteceu. Ele perdeu, ele morreu e o seu exército foi destruído. E aqui Davi está inconsolável. Inconsolável. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. O rei estava com o rosto coberto, gritava em alta voz: meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. O rei chorou tanto. Por que o rei chorou? Pelas condições que o filho morreu. Ele morreu em rebelião contra Deus. Ele morreu contra a palavra de Deus, rebeliado com a palavra de Deus. Que maneira mais ruim de se morrer. Morrer em inimizade com Deus, inimigo de Deus. Isso é maneira de morrer. Nascer, viver e morrer inimigo de Deus, afastado de Deus, rebeliado com Deus. Davi estava inconformado. Mas quando Davi estava inconformado, chegaram os seus servos. Agora eu não estou falando nem de estranho, e não estou falando nem de filho. Aquele que era, perdeu a oportunidade. Aquele que não era, Mefibosete, ganhou a oportunidade. E os servos dele chegaram e disseram assim: Davi, levanta, Davi, volta para Jerusalém, porque você ainda é o rei de Israel. Volta, porque nós iremos contigo, nós somos os teus valentes, o teu exército. E diz ainda aqui a palavra: assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: volta tu com todos os teus servos. Volta, volta, volta. A palavra que o Espírito de Deus tem para dizer para mim e para você hoje: volta. Volta, mas voltar para onde? Volta para a tua origem, volta naquilo que o Senhor te chamou, volta para aquilo que o Senhor te escolheu, volta para aquilo que o Senhor te nomeou, volta naquilo que Ele te colocou. Se Ele te chamou para estar em Jerusalém, volta para Jerusalém. Se Ele te chamou para estar naquele trono, volta para aquele trono.
volta. E de repente, quando ele volta, Absalão, que deveria estar com ele, porque é o filho dele, porque é o herdeiro dele, não está. Mas aquele que não era, que ele mesmo, quando chega para Davi, disse assim: quem sou eu para que o Senhor me dê tamanha privilégio? Eu sou como um cão, eu sou como um cachorro que vive na rua, um cachorro que não tem dono, um cachorro que dorme na sarjeta. Por que tamanho privilégio sentar com o rei e comer com o rei? E de repente o rei volta e lá está ele. Ele disse: rei, eu não pude te seguir, porque aquele que foi designado para me ajudar, para cuidar de mim, para que me ajudasse a subir num animal, para me te seguir, ele me abandonou aqui, e me arrastando no chão, não poderia te seguir. Muitas vezes nós temos que entender uma coisa: às vezes nós não podemos ir fisicamente, porque Mefibosete não poderia andar atrás do rei. Dependia que alguém pegasse ele, colocasse num cavalo para que ele seguisse o rei, mas ele não pôde ir por causa do seu estado, da sua deficiência física. Mas o tempo todo o coração dele esteve com o rei. O tempo todo o coração dele esteve junto do rei. E isso que nós temos que entender, que o nosso coração deve estar junto do rei o tempo todo. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo sobre vós. E eu vou, mas eu voltarei. O nosso rei está como o rei de Mefibosete, que foi Davi. Ele não está aqui, mas de onde ele está, o meu coração está com ele. Onde ele estiver agora, a minha vida está ligada dele. E quando ele voltar, ele vai me achar, e o meu coração estará voltado, esperando por ele, agradando dele, reconhecendo que ele é importante na minha vida, e que ele é o meu Senhor. E quando ele chega, ele diz: tu és o meu Senhor. Eu não pude ir contigo, porque eu fui impedido, mas o Senhor ainda é o meu Senhor. Sabe? É isso que Jesus espera de cada um de nós. Ele é o nosso rei. Ele está sentado à direita do Pai, nós estamos aqui, mas o nosso coração ainda pertence a Ele, está ligado a Ele. Diz: quando o rei voltar, Ele não está aqui, eu estou longe dele, mas o dia que o meu rei voltar, eu quero estar aqui esperando por ele e dizer: tu és o meu Senhor, o meu coração esteve contigo o tempo todo, eu não te abandonei, eu creio em ti, eu espero em ti, confio em ti. Por quê? Porque senão, se o nosso coração não estiver junto com o rei, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser como aquele que era legítimo filho, que era Absalão. Mas Davi, quando volta para Jerusalém, ele está no seu palácio, ele diz: poderia, se assenta na mesa, ele diz aqui: poderia estar comigo Absalão, mas Absalão não está. Mas em contrapartida está comigo Mefibosete, aquele que não era, mas agora é. E aquele que era, deixou de ser, por vontade própria. Assim, aquilo que o Senhor Deus quer fazer contigo, é pela tua própria vontade. Se você permanecer, Jesus disse em João capítulo 15: eu sou a videira e vós sois os ramos, e o meu Pai é o agricultor. E se vocês estiverem ligados em mim, produzirão muitos frutos. Mas se desligarem de mim, se forem separados, com certeza morrerão e não poderão frutificar. Então a ordem é: esteja ligado na videira. A ordem que o Senhor dá é essa: espere no rei, espere pelo rei, confie no rei. Mesmo
que ele esteja distante, mas o seu coração esteja o tempo todo voltado para ele. O tempo todo o meu coração esteve com ele. Que você possa dizer o tempo todo: o meu coração está com o Senhor Jesus. De manhã, à tarde, ao meio-dia, à noite, se eu acordo de madrugada, o meu coração está nele. A minha alma, coração significa vontade. A minha vontade, o meu prazer é o Senhor e a presença dele. Ele não está aqui, mas eu sei que ele vai voltar para este lugar. Sabe por quê? Porque Jerusalém é o lugar dele. Cada vez que Mefibosete olhava aquele trono e dizia assim: ele não está aqui, mas a qualquer momento ele pode chegar, e quando ele chegar ele vai se assentar nesse trono, porque ele é digno desse trono. Ele é o rei, ele é o Senhor, e ele vai sentar nesse trono. Esse é o trono que ele irá sentar. Talvez ele olhava para aquele trono, até podia dizer assim: deveria eu sentar nesse trono, porque eu sou descendente de Saul, mas a única coisa que me resta é a morte. A única coisa que me resta é ser condenado à morte. Mas a misericórdia de Davi, do rei, me fez eu viver, e viver plenamente, viver com abundância, dentro da sua casa, junto com a sua família, sentando com ele na mesa, vivendo no seu palácio, me vestindo como rei, sendo tratado como um príncipe, como alguém que faz parte da sua família. É isso que Deus deseja fazer com cada um. Podemos estarmos na rua, na sarjeta, podemos estar vivendo, como ele mesmo disse, como um cão, mas o Senhor nos chama e vai nos buscar, nos manda buscar para trazermos, para sentarmos juntamente com ele na mesa. É isso que o Senhor faz com aqueles que é alcançado pela graça. Eu mereci a morte, eu sei que você merecia a morte. E o interessante aqui nessa palavra, disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio, não antes, o versículo anterior. Demais disso, falsamente acusou o servo. E o 28 diz: porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte. Foi isso que Mefibosete disse para o rei Davi. Quando ele encontrou com o rei, ele disse: rei, toda a casa do meu pai era digna de morte. Eu sou digno de morte diante do rei meu senhor. E tudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Que mais direito? Eu não tenho direito nenhum de clamar, de pedir. Que poderia pedir eu ainda ao rei? Ele disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Zipa, reparti as terras. Sabe? Eu quero encerrar com esta palavra. Cada vez que o rei se encontrava com Mefibosete, ele se recordava do seu passado. Ele chegava diante do rei e dizia assim: eu sou indigno. Eu me assento na mesa, mas eu tenho vergonha. Eu ando dentro do seu palácio, mas eu tenho vergonha. Eu vivo como um príncipe aqui dentro, mas eu tenho vergonha. Por quê? Porque eu mereci a morte, não isso. Aí o rei diz para ele assim: até quando você vai ficar falando nesse negócio?
Até quando você vai ficar agindo? O que poderia eu mais pedir para o rei? O que poderia mais eu entender, dizer, pedir alguma coisa para o rei? Sabe, tem pessoas que vão orar ao Senhor e a oração dele é uma oração ele é tão tímido diante do Senhor. Ele chega diante do Senhor e se apresenta de uma forma que ele se apresenta de uma forma que ele eu não sou merecedor de nada, eu não sou digno de nada. E quem disse que nós somos merecedores, somos dignos? Alguém aqui, a Bíblia fala em merecimento? Não. A Bíblia fala em dignidade? Não. A Bíblia fala que nós temos direitos a reivindicar alguma coisa de Deus? Não. Bom, já que Ele me convidou, já que Ele me botou dentro do palácio dele, já que Ele me deixa sentar na mesa, olha, eu quero liberdade. Eu quero liberdade. Eu vou agir aqui como fosse o dono disso aqui. Por quê? Porque agora está me dando asas e eu vou abusar daquilo que está me fazendo. Não, também não. Mas também ficar ali, eu não sou digno de sentar nessa mesa, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo. Talvez ele tinha vontade de alguma coisa, mas tinha um acanhamento de pedir alguma coisa. Talvez ele visse uma fruta diferente ali, eu tenho vontade de comer aquela fruta, experimentar, mas eu não sou digno. Vou comer só o que puserem na mesa aqui diante de mim. Eu não vou dizer que eu tenho vontade de provar aquilo. Eu não vou dizer que eu tenho vontade daquele outro. Vai lá, Mefibosete, escolha a roupa que você quer, a cor, o modelo, manda confeccionar. Eu não, o que der para mim tá bom, eu não sou nem merecedor disso, o que vier tá bom. A gente vive e o Senhor está dando oportunidade, sabe por quê? Não estou falando de merecimento nem de dignidade, não, mas estou falando que a palavra de Deus diz: tudo o que você pedir ao meu Pai em meu nome, você vai receber. E você vai ter. Não tem esse negócio de merecer. Senhor, se o Senhor achar que eu mereço, não entra por esse caminho que não vai dar certo. Não vem com esse negócio de o dia que Deus achar que eu mereço, que eu sou digno, que eu sou merecedor disso, então eu vou receber. Porque ninguém merece nada. Não há uma questão de merecimento, mas é uma questão, sabe do quê? É uma questão de nós concordarmos com a palavra de Deus. Se o rei Davi, que é o rei Davi, disse para aquele rapaz: por que você ainda fica falando nesse negócio? Esquece isso. Essa foi a vida que você viveu lá fora, mas agora aqui dentro a sua vida é outra, mudou. E tudo que nós vivemos fora do corpo de Cristo, fora da igreja, com certeza que se nós começarmos a lembrar ou falar ou trazer, a palavra de Deus fala assim: não recordei as coisas, não vos lembrei das coisas passadas, nem recordei das antigas. As coisas que para trás ficaram, disse Paulo, ficaram para trás, agora eu sigo em frente e tenho um alvo. Eu estabeleci um novo alvo e eu sigo na direção daquele alvo. Eu sigo na direção daquele alvo, que aquele alvo deve ser a minha meta, o meu objetivo e o meu propósito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, vamos colocar de pé. Feche os seus olhos. Ninguém merece nada, ninguém é digno de nada, mas Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Amém. Feche os seus olhos, por favor, curva a sua cabeça. Fale com Deus agora. Diz a Ele aquilo que você precisa. Diz para Ele aquilo que você necessita. Diz para Ele todas as coisas que você precisa. Senhor, abre as comportas dos céus e traz, Senhor, a tua unção, a tua bênção, a tua virtude. Nós somos chamados por Deus
mas não para ficarmos no pátio, não para ficarmos no pátio externo, mas para nós entrarmos no Santo dos Santos, onde está a presença gloriosa do Senhor, para nós derramarmos o nosso coração e invocarmos o seu nome, porque somente Ele é justo, é digno e merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Se fosse por merecimento, seríamos como, ó Deus, como Absalão, porque ele merecia o trono, porque ele seria o sucessor de Davi. Mas, ó Deus, ele rejeitou, e porque ele rejeitou, o trono foi passado para um outro. Ó Senhor, não queremos rejeitar, não queremos recusar aquilo que o Senhor tem para nos dar, não queremos rejeitar e nem acusar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, traz agora, Senhor, a unção, a restauração, a libertação, a cura, aqueles que chegaram aqui hoje, Senhor, necessitando da Tua bênção, da unção, da libertação, da cura, da restauração. Abre as portas do céu, Senhor, porque o Senhor disse: todo aquele que pede recebe, o que bate ser-lhe abre, o que busca acha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estende as tuas mãos agora, Senhor. O Rei nos chama, e o Rei disse: porque ainda fala desse negócio, desfrute daquilo que tem sido colocado diante de você. Receba aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor, Deus eterno, Deus santo, poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Tu és o Deus em cuja presença nós estamos. Oh, maravilhoso, poderoso e soberano é o Senhor. É o Deus Criador dos céus e Criador da terra. Oh, meu Deus, estenda as tuas mãos agora. Oh, Senhor, e com o teu manto santo, oh, meu Deus, com o teu manto santo, enxuga agora dos olhos as lágrimas daquele que chora, daquele que sofre, daquele que está caído. Senhor, levanta e sustenta o abatido. Senhor, passa agora o teu sangue, porque nós estamos clamando no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Rei tem misericórdia. O Rei, a figura de Davi aqui, é a figura do Senhor Jesus, que chama o pecador, que chama aquele que tem sentença de morte, para lhe dar a graça, para lhe dar a misericórdia, para absolver dos seus pecados e para perdoar as suas transgressões. Então, Senhor, estende as tuas mãos, e todos aqueles que chegaram a Ti, todos aqueles que ouvem, todos aqueles que recebem, todos aqueles que creem agora, recebam a bênção, recebam a unção, recebam a virtude do Teu poderoso e do Teu precioso Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és poderoso, eterno. Ah, meu Deus, a Tua palavra é poderosa, é digna de toda aceitação. Vem agora, Senhor, com o teu poder, vem agora com a tua unção, vem agora com o teu Espírito, vem agora com a tua graça, vem agora com a tua misericórdia, vem agora com a tua unção, levantar, tocar, curar, restaurar, livrar e abençoar o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que todos recebam a unção, recebam a cura, recebam a libertação, recebam a restauração, porque é isso que o Senhor está fazendo no dia de hoje, chamando os cansados, chamando aqueles que estão desanimados, aqueles que já não têm mais esperança de vida. O Senhor chama e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ó Senhor, vem agora. Ó poderoso Deus, ó Espírito Santo, vem encher, vem tocar, vem libertar, vem restaurar, vem trazer unção, poder, graça, misericórdia, renovando, ungindo, enchendo o teu povo agora, Pai, com a tua graça e com a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a unção de Deus está aqui. Receba a presença do Senhor. Oh, quando Mefibosete chegou diante do rei, o coração dele se alegrou. Eu quero que se alegre, você também se alegre, porque a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio de vocês. A presença do rei. Alegre-se, alegre-se, porque você veio e se apresentou diante do rei. Ele tem chegado e o seu coração se alegra agora, dizendo: tu és o meu amado, tu és o meu Senhor, e o meu coração pertence a ti, Senhor. A minha alma pertence a ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, neste domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Vamos estar aqui reunidos, participando do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.